Bem-vindos ao Café com Bis, o podcast que pode ser o benchmark que faltava para alavancar a sua carreira. Eu sou a Jéssica, gestora de Marketing Growth, mentora de Growth e creator nesse projeto que eu gosto tanto. E hoje eu tenho o prazer de receber um dos grandes militantes do B2B. Seja bem-vindo, Gabriel Barbosa. Oi, Jéssica, obrigado pelo convite. Prazer estar falando com você, prazer estar falando com o pessoal que te escuta. E vamos falar de B2B. Tô animado com esse episódio. Show de bola, muito obrigada por ter topado trocar ideia com a gente. E para todo mundo ficar aí na mesma página, todo mundo sempre quer saber um pouco mais dessa trajetória profissional, dessa carreira, até para além um pouco do que a gente consegue transparecer, né? Como é que surgiu o projeto do B2B Insights? Fique à vontade para compartilhar tudo com a gente. Beleza. Sou o Gabriel Barbosa, eu trabalho hoje como diretor de geração de demanda na Incognia, uma empresa de prevenção à fraude. Estou lá já há quase 5 anos. Tenho uma carreira em B2B de aí mais ou menos uns 8 anos, sendo que no final B2B ainda é a menor parte da minha carreira, considerando que minha carreira já tem 20 anos. Hoje fundei com o Davi Costa Lima o B2B Insiders há 2 anos, quase 2 anos. A gente começou com um projeto educacional, olhando para conteúdo, escrevendo conteúdos no LinkedIn. Começamos com o podcast e lançamos em outubro de 2023 o nosso curso, que é uma formação em marketing B2B, com foco em geração de demanda e penetração de mercado. E o Davi toca a nossa consultoria de mesmo nome, B2B Insiders, e esse é o nosso projeto do coração, assim, pelo menos do meu lado, assim, como a Incognia é meu trabalho full-time, o B2B Insiders acaba sendo aquela coisa do dia a dia que me faz aprender cada vez mais, me faz entender sobre diferentes segmentos do B2B, diferentes realidades do B2B, e ajuda também a gente a testar uma série de teses que a gente tem, e a gente vê o pessoal, assim, vê que no B2B existe B2B não é um nicho, né? Existe uma série de diferentes segmentos dentro do B2B, é um universo à parte e, enfim, então tem muita coisa para aprender aí. E aí, falando mais assim sobre o B2B, quais as principais estratégias de marketing que você acredita serem essenciais para as empresas B2B atualmente? Legal. Bom, eu acho que, assim, olhando para a estratégia, né, que é, no final, a estratégia acaba sendo no nível de companhia, e aí, desse nível de companhia, ela acaba descendo para o marketing, lembrando que marketing não é só comunicação, né? E, assim, eu acho que uma empresa, uma matriz que eu gosto muito de estratégia, que é a matriz de Ansoff, a gente fala bastante dela no B2B Insiders, que acaba sendo a matriz que define, no final, uma série de coisas sobre como você vai operar. Então, na matriz Ansoff, basicamente, quais são os 4 tipos de estratégia, né? Você tem 2 eixos, um que você olha produto e outro que você olha mercado. Se você está trabalhando com um produto já desenvolvido num mercado que você já está presente, já está pelo menos um pouco desenvolvido, né? Você tem alguma parcela daquele mercado, você trabalha a estratégia de penetração de mercado. Se você trabalha com um produto não lançado por você ainda, não conhecido pelo mercado, mas num mercado já conhecido, aí é um desenvolvimento de produto. Se você vai trabalhar com um produto já conhecido no mercado que você ainda não está presente, você vai trabalhar o desenvolvimento de mercado. E se é um produto novo, num mercado novo, mas você já tem uma empresa estabelecida, aí você está pivotando o negócio, né? Você basicamente vai lançar um produto novo para o mercado novo, né? E eu já trabalhei em todos esses cenários, né? Alguns deles no B2B, então eu já fiz lançamento de produto no B2B e no B2C, já fiz desenvolvimento de mercado no B2B e no B2C, já fiz pivotagem, já participei de pivotagens de negócio, né? A principal foi na Incognia mesmo. Para quem não sabe, a Incognia era a Inloco, que era uma empresa de advertising, então, né, o público era marketing no Brasil com produto de tecnologia para o segmento de marketing. A gente acabou migrando o negócio para prevenção à fraude globalmente, com um produto diferente. A tecnologia nasceu da tecnologia da Inloco, mas
Enfim, foi uma pivotagem total. E a penetração de mercado é, no final, onde a maior parte das empresas está, né? Porque se você tem um produto que já é um produto desenvolvido, que você vai no mercado desenvolvido, você precisa simplesmente ganhar mais market share dentro daquele mercado, né? E então você não vai reinventar a roda em cima de qual é a mensagem, qual é o posicionamento daquele produto. Se ele já é estabelecido, aí você vai só penetrar o mercado. Agora, se você tem um produto novo, você vai ter que refazer o posicionamento, você vai ter que refazer a mensagem, você vai ter que trabalhar muito em cima daquela oferta, né? Mas você já conhece o mercado, então fica mais fácil. Se você já tem um mercado se você tem um mercado que você ainda não conhece, mas vai lançar um produto que você já conhece, você talvez tenha que mudar o posicionamento, etc. Mas você vai precisar entender daquele mercado. Então, você vai precisar buscar o fit de produto e mercado mais do lado do mercado. Então, eu diria que quando existe essa clareza esses quatro diferentes momentos de uma empresa, você vai lançar mão de táticas diferentes, né? Você vai lançar mão de como que eu vou fazer, por exemplo, a penetração de mercado, que é o que a gente ensina no B2B Insiders, e aí você vai usar de táticas específicas para penetração de mercado, que é diferente de uma tática para desenvolvimento de produto, que é diferente de tática para desenvolvimento de mercado e assim por diante. Show. O que você acredita, que você falou que você passou tanto para o B2C quanto para o B2B. O que você acredita que numa estratégia de lançamento muda drasticamente do B2C para o B2B? Olha, eu acho que o que muda bastante é quão técnico é o público, né? Se você está no B2C, você não está lidando com um público técnico, uma venda mais técnica, né? Então, essa venda técnica ela faz com que a sua mensagem ela tenha que ter graus de profundidade diferentes. Isso também não é diferente no B2B, né? Você tem também graus de profundidade da mensagem, mas mesmo se você estiver vendendo para uma pessoa principal no B2B, você vai precisar se comunicar com ela antes num nível que não é técnico, depois ir para um nível mais técnico. Enquanto que o outro fator que talvez seja o mais importante é que no B2B normalmente você tem um comitê de compra. Depende de quão complexa é a venda, você vai ter aí dezenas de pessoas nesse comitê de compra. E no B2B isso também não acontece. No máximo, no B2B, você tem talvez uma pessoa que vai ser uma influenciadora, duas pessoas vão ser influenciadoras, né? Mas você não necessariamente vai ter que fazer fazer a venda interna, né? O comprador, muitas vezes no B2B, ele tem que fazer uma venda interna praticamente, ele tem que defender o projeto. Isso no B2B não acontece. E o fato de que o comprador precisa fazer essa venda interna para que a compra aconteça, muda tudo no B2B, né? E muda a tática de como você vai comunicar com todas as outras pessoas dentro desse comitê de compra, né? Tem um número que eu não vou lembrar o número agora, eu vi esse número ontem. Eu vou chutar que é 81%, mas eu posso estar bastante enganado, tá? O Vandy Nunes, que é o nosso uma pessoa que está com a gente no B2B Insiders, ele publicou isso ontem no LinkedIn, mas que é o 80%, vou chutar aqui 81%, mas depois procurem o post do Vandy para ver o número, que 81% das pessoas não apresentam para um comitê de compra uma marca que o comitê de compra simplesmente não conhece. E aí o que isso mostra para a gente? Que a gente precisa fazer branding para todo o comitê de compra, todas as pessoas do comitê de compra. Todo mundo precisa conhecer a nossa marca. Então não adianta você fazer comunicação para uma pessoa, pro decisor, pro C-levels. Não adianta. Você, né, assim, o C-level é o decisor, mas quem que vai apresentar a solução para o decisor? Né? Então, quem que vai começar o projeto? Acho que isso é muito importante no B2B. Show. Eu vejo também no conteúdo de vocês sempre, no começo, vocês falavam bastante, assim, sobre isso, sobre inbound, sobre o velho, sobre o novo inbound. Hoje em dia eu não tenho mais visto tanta força nessa vertente de conteúdo, mas eu curtia bastante, gostaria de dizer. Você podia dar uma prévia aqui pra gente sobre o que você considera que é o novo e o que é o velho? Legal. A gente
a gente passou a falar menos de novo inbound, porque a gente sentiu que muitas pessoas, talvez, assim, acho que acaba que para nós a gente foi evoluindo também a nossa visão sobre o inbound e acho que é uma evolução natural do inbound, assim, acho que não acho que é uma ruptura com o que era o antigo, sabe? Mas como começou o inbound é uma coisa antiga, né? Simplesmente você fazer com que a pessoa venha até você fazer a compra. Então, simplificando muito, né? Sem entrar muito em níveis táticos de explicação, mas eu acho que a maior diferença primeiro, a gente não tentar, né? O que a gente vê como a diferença do velho inbound como novo inbound. O velho inbound ele tenta criar essas camadas de conteúdo, né? De topo, meio e fundo de funil. Vou atrair com conteúdo de topo, vou nutrir com conteúdo de meio, depois eu vou, né? Assim, continuar nutrindo no relacionamento e com vendas no conteúdo de fundo e assim por diante. No novo inbound a gente não vê dessa forma, porque a gente não vê assim, todo mundo sabe, quem trabalhava no novo, quem gosta de funil, por exemplo, né? A gente também tem essa questão com funil. Sabe que a jornada não é linear. A jornada de compra nunca foi linear. E tem muita gente que fala isso, mas a jornada de compra não é linear, mas e daí? Não quer dizer que o funil exista ou não exista, seja válido ou não seja válido. Para nós a questão não é essa, a questão é o que você está executando. Se você executa uma tática de comunicação em que você faz conteúdo de topo e tenta entregar o conteúdo de topo para quem eu vejo que está no topo, aí depois preencher o formulário, agora eu vou só entregar conteúdo de e-mail, e assim por diante, você está tentando controlar a jornada e construir uma jornada do mundo ideal que a pessoa seguiria, e não necessariamente a pessoa vai comprar da forma como você gostaria, né? Eu sempre dou o meu exemplo, que eu quando vou comprar uma solução de Martech, a primeira coisa, eu escuto falar da marca, tipo, a marca tal faz um produto tal, sem me educar a respeito de nada, sem consumir nenhum tipo de conteúdo, eu vou na página de preço. Já é, assim, uma coisa, digamos, talvez meio de funil, né, nesse conceito. E eu pulo tudo que vem no topo do funil. Depois, eventualmente, pode ser que eu vá me educar a respeito de outras coisas. Pode ser que eu peça para alguém do time para se educar a respeito de determinadas coisas. E assim por diante. Então, a jornada ela não acontece necessariamente do jeito que a gente acredita que ela acontece ou que ela deveria acontecer, né? E cada jornada de cada pessoa dentro de um comitê de compra em diferentes empresas, ela também é diferente. Né? E para nós, né, assim, colocar, por exemplo, barreiras para que o conteúdo seja consumido é uma tática super de velho inbound. Fazer com que essas barreiras, né, eu coloco essas barreiras simplesmente para conseguir o e-mail da pessoa e eu vou fazer com que ela não consuma o conteúdo se ela não me der um e-mail, porque eu preciso depois começar a nutrir ela. Isso a gente vê como uma tática de velho inbound. Né? No que a gente chama do novo inbound, ou pelo menos independente do nome, tá? Que eu acho que é o que é menos importante. A gente acredita muito no conteúdo zero clique. Então você faz uma educação, por exemplo, em mídias sociais e diferentes tipos de conteúdo em que o conteúdo ele é consumido, você dá o conteúdo para que a pessoa consuma ele e independente da ordem, se é topo, se é meio, se é fundo, o que quer que seja, ela vai consumir da forma como ela acredita que é o melhor para ela. E em determinado momento a gente pode ver alguns sinais de intenção de compra e a gente pode tentar fazer um outbound, por exemplo, né? Então, por isso que a gente acabou não falando tanto mais de o novo inbound, porque no final o inbound também tem a ver com o tipo de captura, se a pessoa preenche um formulário, faz a levantada de mão, né? E para nós no B2B a forma como você captura é indiferente. Você pode capturar inbound porque a pessoa tomou essa decisão de preencher um formulário, mas você pode ver determinados sinais de compra através do consumo do seu conteúdo e acionar vendas para que vendas façam uma captura outbound. Então você pode misturar as coisas, né? Tem pessoas que chamam isso do allbound, tem aí todos os nomes da nossa fauna e flora do B2B, né? E por isso que eu acho que o nome no final é menos importante. O que importa é você não tratar na prática a jornada como linear, e não só reconhecer que ela não é linear. Bom, minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Vocês também tratam sempre inbound e outbound como aliados.
E na sua fala eu identifiquei que vocês usam o outbound ali como complemento de uma jornada construída ali no começo do inbound, mas a gente também tem outras conversas que vêm com o outbound, né? A gente tem ali cold call, a gente tem outras abordagens que também compõem ali o universo do outbound. E aí eu queria conversar contigo sobre a qualidade dos leads que a gente consegue através das duas estratégias, tanto as estratégias de outbound quanto as estratégias de inbound. Eu sei que, obviamente, tem alterações ali no preço dos leads, mas eu queria muito falar sobre a qualidade mesmo, sabe? Chance de conversão. Uhum. Legal. Isso é um ponto super importante, né? Porque no final, a gente fala muito, por exemplo, em geração de demanda, né? Quando a gente fala de aquisição, são os três momentos da aquisição, que são a criação da demanda, a captura da demanda e a conversão da demanda. E, de novo, sem a gente se prender na taxonomia do que é criação, né? Quer dizer que eu vou criar a demanda do nada, do zero, de uma pessoa que não, de maneira alguma, queria comprar o meu produto, agora ela quer comprar o meu produto? Não é isso. Né? A pessoa ela vai entrar no momento de compra quando ela decidir, quando o projeto existir, quando ela decidiu que ela está entrando no momento de compra. O que você pode fazer nesses 95% do mercado que não está pronto para comprar, né, o tal do 95,5%, que é bem famoso, né, de 5% do mercado está pronto para comprar e 95% não. Você precisa criar demanda com esses 95% no sentido de criar awareness e criar consideração para essas pessoas em relação à sua marca. Né? No momento que você tem awareness e consideração, quando ela entrar no momento de compra, você pode eventualmente ser uma das 3 marcas consideradas e ela não vai considerar muito mais do que 2 ou 3 marcas para levar para o comitê de compra, para fazer uma pesquisa, para entender quais são as características que mais se adequam ao que ela tem como necessidade, etc. A partir do momento que você é uma marca considerada, você precisa identificar que existe uma demanda e para tentar capturar essa demanda, né? No inbound, você não vai necessariamente precisar identificar. Ela vai buscar pela sua marca no Google e vai clicar no link patrocinado ou via SEO vai clicar na sua homepage ou no blog ou o que quer que seja e ela vai fazer essa autoconversão, né? Conversão não assistida também, que a gente chama, né? Enquanto que no outbound ela vai precisar de uma assistência para fazer a conversão através de você ter identificado que essa demanda existe, que potencialmente aquela empresa pode estar no momento de compra. Né? E para nós, o outbound em cima de um sinal de intenção, ele acaba sendo muito mais qualificado, então a taxa de conversão é muito maior. Né? No inbound você tem ali um monte de gente, você tem um monte de curiosos, você tem um monte de gente que não é do seu ICP e está buscando pela sua marca porque ouviu falar, entendeu errado qual é a mensagem, entender errado nada, né? A gente comunica errado, não eles que entendem errado, mas tem muita gente entendendo que pode usar a sua solução para determinada coisa e não pode, aí é interessante perceber essas nuances e fazer correções aí na mensagem, mas você pode ter um volume enorme de pessoas preenchendo o formulário para falar com você e não sendo qualificadas. No Cold Call nem se fala, então, né? Você monta uma wishlist de empresas, eu quero todas essas empresas como meu cliente. Começa a ligar para todas elas. Você está tentando capturar a demanda antes de criar a demanda. Né? Para nós é assim, o pior cenário possível. Você está gastando um recurso caro da empresa, que é uma pessoa ali ligando para cada uma daquelas empresas ou mandando e-mail, o que quer que seja. Pode até usar automação, mas pior ainda, você está queimando essa lista. Né? Primeiro contato das pessoas com a sua marca é um e-mail impertinente, é uma mensagem impertinente, é uma ligação impertinente. Quer dizer que cold call está morto? Não, não é isso. Né? Mas assim, a taxa de conversão sem dúvida é menor do que um outbound numa conta aquecida ou um inbound de uma conta que já está pronta para comprar porque conhece a sua marca. Você falou bastante de marca e de awareness. Você consegue ver que branding tem um papel assim fundamental no direcionamento desse conteúdo, como esse conteúdo vai ser criado, para quem esse conteúdo vai ser entregue? Porque no final das contas, quando a gente fala daquele público endereçável lá, que a gente vai de alguma forma chegar neles, nem sempre vai ser também de eles procurando a dor, mas vai ser eles impactados pela gente em algum momento. Aí eles estão vivendo a vida deles
e eles foram impactados pela gente em algum momento, e aí, às vezes, a busca até vai ser direta, porque eles lembram que existe uma empresa que faz tal coisa, e eles meio que procuram já diretamente. Daí, como você consegue também encaixar na visão do B2B todo esse trabalho de construção de branding, que acaba sendo muito juntinho ali, né, com o conteúdo, tanto que às vezes o conteúdo geralmente está debaixo do guarda-chuva do time de branding. Então, como é que vocês conseguem fazer esse mashup? Legal. Putz, assim, no final é aquilo, branding é todo e qualquer ponto de contato que a empresa tem com o mercado, né? E é você ter consistência em relação a esses pontos de contato, né? Então, consistência do tom de voz, consistência de como a sua marca, como, né, as pessoas que representam a sua marca, os conteúdos que representam a sua marca, cada um desses pontos de contato está à frente e é percebido frente ao seu público. E considerando essa definição, o time de marketing, o time de branding, né, quem quer que esteja cuidando disso, se é que tem alguém cuidando disso, você deveria tentar entender se eles são consistentes, né? E primeiro, esse é o primeiro ponto, né? Precisa primeiro, assim, ter uma palavra que eu gosto muito, que é a intencionalidade em relação a esses pontos de contato, né? Do tipo, tem empresas que eu vejo que o time de vendas ele está completamente apartado do time de marketing. E esses são pontos de contato, né? E como que esse ponto de contato está sendo feito? Quão coeso ele é com a comunicação que marketing faz? Se ele não for coeso, imagina, você está lá com marketing se colocando conteúdo na rua, as pessoas vendo esse conteúdo, e aí tem alguém fazendo cold call e ligando para o seu público e falando de uma forma que absolutamente não tem a ver com aquela marca, é uma dissonância cognitiva enorme, né? A pessoa que está do outro lado olha e fala, assim, nem conecta uma coisa com a outra, e se conectar, talvez pior ainda, né? Normalmente acho que não conecta, né? Mas, assim, causa uma impressão aquilo, né? Então, assim, essas múltiplas personalidades das marcas que não têm essa intencionalidade, elas atrapalham a comunicação, né? E tem um estudo da Gartner que fala que no B2B existem 22 pontos de contato até uma pessoa fazer a compra. Então, tem que fazer valer cada um desses pontos de contato. Se você tem um tom de voz, uma marca para cá, outra marca para lá, uma cor para cá, outra cor para lá, enfim, a forma como você comunica determinada coisa, como você comunica a dor, como você comunica a solução, como você comunica o que a marca representa em cada um desses pontos de contato, se essa história não fizer sentido, e aí por isso que você falou, né, muitas vezes está marca e branding estão embaixo do mesmo guarda-chuva. Porque no final é a história que você está contando com esses 22 pontos de contato. Ela precisa ter coesão. Quer dizer que você vai ordenar os pontos de contato para poder contar essa história porque você controla a jornada? Justamente não. Isso era o que o velho inbound tentava fazer. O que você precisa é estar conversando e dando a oportunidade desse público estar em contato com você nesses pontos de contato, mas que independente de como ele consuma esse conteúdo, que essa história ela transpareça e ela seja coesa, né? Então acho que isso no B2B é essencial, né? Outra característica diferente do B2C, né? No B2C você tem lá, tudo bem, isso tudo é super importante no B2C, com certeza. Na verdade é a mesma coisa, não difere no B2B e no B2C. Mas no B2B eu diria que talvez seja um pouco mais complexo, né? Porque no B2C no geral, a pessoa é ela com ela mesma, né? No B2B você precisa fazer esses pontos de contato com diferentes pessoas dentro do comitê e essa história precisa fazer sentido. A gente veio de uma era em que as pessoas acreditavam que para B2B, branding não era tão importante, né? Tipo, era mais uma conversa técnica. Então, assim, construção de marca é para B2C. Tipo, eu ouvi muitas vezes esse tipo de discurso. Então, Sim. a gente vem para um lugar onde se tem um entendimento de que, tipo, cara, se você vai falar com 10 pessoas dentro da empresa, se elas souberem antes que empresa vai ficar mais fácil para você. O que parece ser uma afirmação muito óbvia, a gente passou muitos anos sem ter essa ciência, assim, pelo menos uma clareza do mercado em relação a isso, né? Uhum. Exato. Assim, e no final é uma coisa, se você for pensar, muito simples, né? Se eu, assim,
vamos dizer que eu vou conversar com você, a gente está conversando aqui agora, né? A gente já se encontrou. Quais foram os pontos de contato que eu me lembro que a gente teve? A gente já se encontrou no LinkedIn, sei lá, uma meia dúzia de vezes, né? Uma dúzia de vezes ali em posts diferentes, um comentando o post do outro. A gente vendo os nossos comentários em posts de outras pessoas. A gente já se encontrou presencialmente num evento. A gente está agora gravando esse podcast. No final, assim, se eu encontro com você num lugar, você está falando uma coisa, no outro você está falando outra completamente diferente. E eu olho e falo, pô, mas no final, no que a Jéssica acredita? Né? O que a Jéssica defende? Qual é a verdade da Jéssica em relação a marketing e a growth? Né, assim, eu, através desses pontos de contato, por exemplo, eu já sei algumas coisas sobre a Jéssica. Eu já sei que a Jéssica dá uma super força e busca fazer com que cresça, por exemplo, o cenário de mulheres no marketing. É uma coisa que eu sei sobre a Jéssica vendo essas interações. Eu posso estar, assim, ter expressado talvez não da melhor forma, mas assim, essa é uma impressão que eu tenho a respeito da Jéssica vendo ela no mercado, né? E com a marca é a mesma coisa, assim, se você tem a marca produzindo conteúdo, as pessoas da marca se portando de um jeito completamente diferente, eu não entendo o que aquela marca quer, né? E aí, como que eu vou me relacionar com aquela marca? Então, no final, é a mesma coisa. Não. E aí a gente volta para o ponto de aquisição, porque a gente sabe que o marketing tem como atribuição sales enablement, né? E aí a gente pensa no pipe. E a gente pensa até onde vai a responsabilidade do marketing em relação àquele lead. Então, a gente aqueceu ele, a gente entendeu que ele tá massa e a gente passa ele para o time de vendas. Até onde você acha ali que a gente tem influência e interferência nessa passagem? Assim? Mesmo, beleza, agora é de vendas, mas a gente ainda continua, a gente para, a gente faz o quê, assim, na sua opinião? Na minha opinião, não há passagem. No sentido, para mim, não existe toma que o filho é teu ou me dá que o filho é meu. Para mim, não existe isso, assim. Eu, se trabalho numa operação e tem alguma pessoa agindo dessa maneira, eu tento cortar aquilo ou tento, assim, de alguma forma, com liderança, etc., reforçar o fato de que isso não existe ou não deveria existir, né? Marketing deveria estar atuando para criar demanda, vendas deveria estar atuando para criar demanda. Marketing deveria atuar junto com vendas para capturar demanda e marketing tem que, junto com vendas, ajudar vendas a converter demanda. E marketing depois precisa trabalhar com CS para expandir essa demanda, fazer o upsell, resell e assim por diante. Quer dizer que não existe responsável? De jeito nenhum. Claro, marketing é responsável por criar demanda e vendas é responsável por converter demanda. Marketing e vendas juntos são responsáveis por capturar demanda. Aí talvez esteja um pouco mais na mão do marketing, mas marketing também tem que empoderar vendas para que vendas faça isso. Então, para mim é um trabalho em conjunto o tempo todo, sabe? É mais como, diferente de uma corrida, né? Usando uma analogia aqui, a corrida de passagem de bastão, né? A corrida de... aquela que me fugiu o nome agora, mas as pessoas trocam corrida de... enfim, aquela em grupo que as pessoas passam bastão, né? E tem a coisa da passagem do bastão. Para mim, o bastão não é passado. Para mim, é muito mais como você tá numa cozinha e você tem o chefe e a pessoa que tá ali, o sous-chefe, né? A pessoa que tá ali mais com a mão na massa e tal. Esses papéis, eles trocam. Mas vocês estão os dois ali. Se queimar a comida ou se não chegar o prato na mesa do cliente, é responsabilidade dos dois, né? Você só está trocando quem é o chefe e quem é a pessoa ali, de fato, com a mão na massa. Mas, assim, no final, a responsabilidade é de todo mundo se o negócio der errado, sabe? Então, é um pouco como eu vejo, assim. Acho que... Eu nunca tinha usado essa metáfora do chefe. A gente vai falando, às vezes, sobre algumas coisas e vão surgindo ideias novas. E eu acho que é muito assim, sabe? Para mim, não tem passagem de bastão. Não, acho que funciona muito, principalmente em um mercado onde a gente tem crenças. Eu acho que pode chamar até de crença limitante, né? De que fica aquele um departamento acusando pro outro de lead bom, lead ruim.
E você vê que isso é um discurso muito geral. Então, cara, onde há fumaça, há fogo. Então, realmente, essa é uma dinâmica comum à maioria das operações. Mas aí tem aquela troca do marketing assim, cara, hoje, se você trabalha numa empresa de tecnologia, é muito difícil que o marketing que você exerce não seja um pouco de PMM. Então, obviamente, você também vai fazer o discurso do produto ali para o público e você vai precisar treinar o time de vendas, tanto no material que eles vão usar, tanto no discurso que eles vão usar. Então, seu trabalho não é só mais gerar demanda. Se, de repente, ele fez a demo e a demo não virou, também é seu papel analisar o discurso e entender por que, que a proposta não se tornou concluída ali, tipo, por que, que não virou uma venda de fato. Então, tem muito do marketing espalhado pelo trajeto inteiro para a gente começar a se dar o luxo de dizer que foi o time de vendas que isso ou aquilo, sabe? A qualidade do lead é responsabilidade nossa, sim. A qualidade das demos é responsabilidade nossa, sim. E a qualidade do atendimento pós-venda também é responsabilidade nossa. E eu sinto que existe ainda muita resistência a compreender isso, sabe? A gente acaba se limitando ali na geração de lead, ou só no brand, ou só qualquer coisa, e eu não entendo muito bem porque isso acontece, na real. Putz, assim, eu acho que tem várias causas, acho que não é uma só, né? Para mim, a primeira das causas é que todo mundo vê a qualidade do lead como uma questão tática e não é uma questão tática, é uma questão estratégica. Se você não tem uma boa definição, se você não encontrou qual é o seu ICP, e eu já falei isso algumas outras vezes, ICP não se define, ICP se encontra, se descobre. Se você não descobriu qual é o seu ICP, se você, baseado nessa descoberta, não segmentou quais são os parâmetros que te ajudam a encontrar outras empresas parecidas, não dimensionou o seu mercado e sabe qual a quantidade de empresas que tem essas características e quais são elas, e você não vai atrás dessas empresas, você vai muitas vezes ter um lead ruim. E o que é um lead ruim? Para mim são duas coisas. É um lead que não está dentro do seu ICP ou um lead que está dentro do ICP e não está preparado para comprar, né? O que é um lead que está fora do ICP? Se você está recebendo um monte de lead fora do ICP, é um monte de inbound através de SEO, etc e tal. Pensando ali na tática do velho inbound, cara, vamos fazer um monte de texto de blog, vamos fazer um SEO gigantesco, vamos fazer um monte de e-book, vamos distribuir para todo mundo. Quem vier, a gente vê. E é aquela coisa, né? Você tira a rede do mar e tem bota, tem pneu, tem de tudo. Se você fizer um conteúdo específico para o seu ICP, porque você sabe exatamente quem é ele, você conhece as dores, você sabe quem são as diferentes pessoas dentro do comitê de compra, você faz um negócio muito específico, o conteúdo ele já faz uma curadoria, de certa forma, porque para uma pessoa que não entende daquelas coisas ou não se identifica com aquilo, mais naturalmente ela vai não vir até você porque aquilo não conversa com ela, né? E também quanto mais nichado, melhor, assim, também as pessoas fazem muito disso, né? Não, quanto mais empresas eu tiver dentro desse universo, maior as chances de eu fechar um negócio, na minha opinião é menor, porque você vai ter um monte de lead desqualificado, você vai ter um monte de gente fora do momento de compra, e você vai ter procurar uma agulha num palheiro. Enquanto que você tem uma centena de empresas, dentro dessa centena de empresas, as características são muito similares, você faz uma mensagem muito relevante para elas. E aí, claro que você vai ter o tempo para que essas empresas estejam no mercado, prontas para comprar, precisando de uma solução com o problema que você atende, né, que você resolve. Mas se você for conhecido, for considerado e o seu produto tiver um diferencial competitivo que esteja comunicado e compreendido pelo seu público, é uma questão de tempo de você conseguir penetrar esse mercado, né? E aí, voltando lá no começo, falando de penetração de mercado, essa é a sequência dos fatos, assim, né? Então não adianta reclamar de lead não qualificado e ficar tentando resolver com a estratégia ao invés de olhar para... Ficar tentando resolver com a tática ao invés de resolver com a estratégia. Mas tentando entender, assim, o momento que você percebe que deu ruim. Quais os red flags que você consegue identificar, assim? Que você já tem muito tempo de experiência. Eu acho que você já consegue encontrar ali um padrão e dá pra gente já ali mastigadinho. Em que momento a gente consegue ter a certeza de que deu ruim? Porque o que eu sinto é que a gente espera demais.
a gente fica tentando, e eu acho que a gente perde o time de entender que precisa rolar uma pivotagem ali na mensagem, ou uma pivotagem na estratégia principal, sabe? Uhum. Qual o seu feeling em relação a isso? Olha, eu acho que tem muita. Eu acho que tem muita empresa que não tem product market fit e não sabe. Eu acho que esse é um ponto. Assim, tem empresas que estão fazendo ali vendas esporádicas, cada uma para um mercado diferente, tentando vender para todo mundo possível, né? Aquelas empresas, né? Você pergunta, mas quem que é o seu público? Qual que é o seu ICP? Ah, o nosso produto ele pode ser para qualquer pessoa, né? Eu já escutei tanto isso. Hoje em dia chama às vezes até um pouco mais difícil, mas assim todo mundo já escutou isso, né? Cara, aí deu ruim geral, assim, tipo, pô, produto para qualquer pessoa, né? E aí também deu ruim quando você olha no site e você não entende o que a empresa faz. Nós resolvemos, trabalhamos para que as pessoas sejam felizes. Cara, então você pode ser uma igreja, você pode ser uma empresa que faz molho de tomate, tipo, puta, você pode ser qualquer coisa, né? Então, você vende qualquer coisa, né? Você lê a mensagem e não entende, então pode ser qualquer coisa. E vende para qualquer pessoa, para mim aí deu muito ruim já, né? E de novo, isso é não definição não bem feita de ICP e falta de clareza a respeito do posicionamento. De novo, são questões estratégicas, não são questões táticas. Então, se você começa a ver leads de baixa qualidade e fala, nossa, a gente precisa, não, tá muito caro anunciar no LinkedIn, tá muito barato anunciar, sei lá, tem um monte de lead vindo do Meta, deixa eu começar a anunciar no LinkedIn porque é um público mais qualificado. Não adianta se você não tiver esses dois componentes bem definidos, né? Então, não tem a ver com canal de comunicação, não tem a ver com se o botão é vermelho, se é azul, se é verde, não tem a ver com a cor da sua marca, tipo assim, não tem a ver com o evento que você vai, não tem a ver com nada disso, né? Tem a ver com boa definição do CP, que é o lado do mercado, e uma boa definição de um posicionamento com diferencial claro para esse CP, que é o lado do produto, né? Porque ele não está usando o seu produto ainda, o máximo que ele pode saber é entender se aquele produto é para ele. Então, esse fit de posicionamento com o ICP é essencial, e aí é que você encontra quando deu ruim. Boa. Eu acho que o que pode ajudar nesse processo é um pouco ali da mentalidade de growth, né? De estar atento aos números, estar gerando hipóteses Sim, o tempo inteiro. Daí, o que é sim, que no seu dia a total. dia você usa, assim, que se aplica de growth na sua forma de gerir? Olha, acho que a primeira coisa assim, eu vejo muita gente querendo volume de dados, né? Eu acho que volume de dados é super importante. Eu estava até tendo essa conversa ontem com o pessoal da Purple Metrics. Volume de dados é super importante, pode ser super importante para quando você tem uma empresa já bem madura, com um mercado relevante, em que você consegue gerar volume de dados, né? A solução deles, inclusive, é excelente para esse público, né? Você tem, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, tipo iFood Benefícios, né? É uma empresa B2B que vende para outras empresas de benefícios, já é uma empresa super madura, uma empresa que é um mercado endereçável bem relevante, eles têm caixa para usar vários canais diferentes e dentro desses vários canais diferentes impactar um volume de empresas muito relevante, né? Quer dizer que é qualquer empresa? Com certeza não, mas também não é uma centena de empresas, né? Eles com certeza geram um baita de um volume de dados. Eu acho que para essas empresas faz super sentido olhar para um volume de dados. Eu acho que para empresas que a maior parte das empresas do Brasil não é uma empresa num nível de um iFood, por exemplo, né? Do ponto de vista de maturidade, eu diria, eu acho que faz muito sentido escolher bem quais são os dados que você vai usar para guiar determinadas partes da sua tática, né? Então, para mim, ter um proxy, por exemplo, de awareness e consideração para você direcionar a sua criação de demanda é essencial. Podem ser métricas diferentes. Tem gente, por exemplo, que usa a soma de buscas de branded search
mais buscas acessos através de PR no seu site, acessos diretos, ou seja, são pessoas que ouviram falar da sua marca. Então você pega diferentes canais de pessoas diferentes canais que você considera que isso daqui é um proxy de awareness, e você vê uma tendência de crescimento de acessos no seu site desses canais, é um proxy. Agora, isso demonstra o quanto o seu ECP reconhece da sua marca? Talvez não. Por isso que eu gosto de outras métricas para entender a awareness. Aí você tem consideração. Depois, em captura de demanda, para mim, oportunidade é a métrica que direciona a minha captura de demanda, e aí eu tenho sinais de intenção que me demonstram se é o momento de buscar capturar aquela demanda. Então, eu sei exatamente quais são aquelas 6 principais métricas ao longo da minha aquisição que eu vou controlar no dia a dia, e talvez quais são, digamos, as métricas de saúde dessa operação, né? E métricas que eu não vou necessariamente perseguir, mas que são métricas que me demonstram se está saudável ou não está saudável. Uma delas, por exemplo, é CPM. Tipo, faz sentido eu pagar um CPM no LinkedIn de $100 para determinado público, enquanto que no Meta é 10? Cara, talvez faça. Né? Depende de quanto eu estou conseguindo fazer com que isso de fato impacte a minha audiência para que eu tenha awareness e consideração dentro daquele público. E eu estou conseguindo medir esse awareness e consideração. Né? Então, você não vai ter métrica bala de prata, mas essas diferentes métricas, e você saber o que você vai fazer com cada uma dessas diferentes métricas, para mim é a grande chave. Boa. Faz toda a diferença mesmo. Tipo, por muito tempo, eu me pergunto como a gente trabalhava há 10 anos atrás, sabe? Porque a gente não tinha tanta clareza de dados assim, a gente não tinha tanta visibilidade. E hoje, pra mim, eu fico, gente, como é que a gente fazia essa mesma coisa sem nenhum cheiro de número, assim? Como é que a gente conseguia vender tanto por outdoor e televisão? Mas a gente também para pensar no comportamento da gente como consumidor e de todos os canais que surgiram ao longo de 10 anos e de tudo que foi construído como meio de comunicação ao longo de 10 anos. Muda completamente a forma que a gente se relaciona com tudo, o volume de opções dentro do mercado e, obviamente, a forma de fazer isso também. Então, para as pessoas que são mais antigas na jornada, pode parecer estranho a nossa dependência de dashboards, mas faz total sentido. E aí, eu acabei de fazer esse olhar para trás, eu quero fazer um olhar para frente com você. Assim. O que é que você tem visto que é uma movimentação de mercado B2B, de tendência de mercado B2B para 2025? Legal. Acho que 2025 é um ano, né? É um período de tempo muito curto, assim. Eu acho que nada do que eu vou falar vai ser uma grande... nossa, assim, que grande ideia, né? Então, porque para mim tendências são coisas que têm algum crescimento, né? Tem as coisas que são o hype, tem as coisas que de fato vão persistir, né? Ouvi alguém dizer esses dias, eu não lembro agora quem foi, mas que no B2B as tendências elas vêm... lembrei, foi o Pierre Hublot. A gente fez uma gravação com o Pierre Hublot para o B2B Insiders e que vai sair nas próximas semanas. Não sei agora quando que vai pro ar esse, pode ser que eu esteja falando e eu já esteja no ar. Mas o Pierre falou uma coisa interessante que é a tendência, o que você vê no B2B hoje estava acontecendo no B2C há 5 anos atrás, né? Então, esse talvez boom de influenciadores no B2B que a gente está vendo, e assim, boom é uma palavra muito forte, né? Mas a gente está vendo agora marcas B2B usando influenciadores, a gente está vendo pessoas dentro de empresas, fundadores, C-levels e pessoas de todos os cargos diferentes dentro de empresas virando quase que influenciadores também daquela marca, né? Então, sendo vozes ativas em redes sociais. Para mim é uma coisa que no B2B agora está acontecendo de uma forma mais quente e que acontecia no B2C há tempos atrás, né? Não tinha esse aspecto das pessoas na empresa como tem no B2B. Isso para mim é um dos pontos. A segunda coisa, eu diria que é a forma de produzir conteúdo no B2B, né? Que eu acho que
o conteúdo no B2B ele era extremamente chato, né? Eu acho que ainda é um conteúdo extremamente chato no B2B. E não precisa ser, né? Eu falo muito, já faz algum tempo, que a compra B2B ela é mais emocional do que a compra B2C. Ou ela é mais emocional do que racional, né? E isso faz com que a sua mensagem ela não possa ser extremamente chata, ela não pode, ela tem que ser interessante, ela precisa ser cativante, ela precisa contar uma história, ela precisa tocar a pessoa que está do outro lado, porque no final eu odeio quando as pessoas falam isso, mas é o tal do human to human, né? Me dá um pouco de ânsia, assim, da pieguice, da coisa do human to human, mas no final assim, a pessoa do outro lado ela precisa ser tocada por essa mensagem. Se essa mensagem ela não tocar ela num outro nível e se for extremamente só técnica, você já está, assim, digamos que você não está investindo na sua marca, né? Você não está investindo em fazer com que a pessoa do outro lado entenda o que de fato você representa. A pessoa do outro lado não entenda o que de fato você no que a sua marca acredita, etc. E aí talvez essa seja a terceira, que é o branding no B2B. Né? Então, eu acho que, assim, né, aí é achismo mesmo, mas eu acho que a gente vai começar a ver construção de marca no B2B sendo feita como ela vinha sendo feita no B2C. Um monte de gente vai falar que isso não é novidade, porque você tem aí Oracle, você tem, né, marcas gigantes que já faziam construção de marca, mas, de novo, era uma construção de marca chata que, assim, de fato não tocava ninguém, né? Eu acho que isso vai começar a mudar muito no B2B. E vai ser mais democratizado também, né? Com os canais que a gente tem hoje. E com quão barato é fazer isso também, de certa forma, né? Nossa, eu acho que muito de quem começou a sacudir a poeira em relação a isso é tipo, quando a gente chegou Caju, Flash, Swire, empresas B2B, Sim, com um nível de investimento em brand altíssimo, porque eles sim, têm essa característica de ser B2B2C, né? Então, o consumidor final é também influenciador na compra do B2B ali. Então, cara, eu acho que depois do trabalho tão robusto que eles conseguiram fazer, eles trouxeram um olhar para essa vertente e começaram a fazer todo mundo refletir um pouco, sabe, a respeito disso, de que, de novo, coisas óbvias que talvez não eram tratadas antes, que, cara, você tá fazendo negócio com uma pessoa do outro lado. É uma empresa, mas você tá falando com uma pessoa no fim do dia. Então, como é que você faz essa pessoa se tornar mais próxima? E apesar do pieguice do nome, eu acho que esse papo de humano para humano acaba sendo uma defesa contra, tipo, as produções de IA. Assim. Quando a gente uhum. fala de influenciadores corporativos, a gente tem uma chuva de textos produzidos com IA ultimamente. Nossa, demais, Então, assim, demais. o quão isso realmente é o volume do conteúdo. E aí a questão é, um conteúdo feito por IA não quer dizer que é um conteúdo menos valioso. Ele pode trazer informações técnicas muito boas. Mas ele não vai ter aquela característica de quais palavras você fala no seu dia a dia que estão transparecidas, que transparecem ali no seu texto, sabe? Uhum. Quais as expressões que são suas como ser humano, que você acaba deixando vazar toda vez que você escreve um texto. Que às vezes é uma forma que você usa um né no final. E tipo, o que é que vocês acham? Que você tem uma mania de falar e que você também escreve. A IA tira isso de você, a IA tira a humanidade. E aí, quando a gente abre o LinkedIn, a gente é bombardeado por textos produzidos por IA que são privados dessa humanidade. Sim. Então, será que esse nome questionável de humano para humano, que deveria ser uma coisa óbvia, não quer cutucar um pouco nesse lugar assim, de tipo, sair da comunicação chata, mas também não se acomoda numa comunicação extremamente panfletada, sabe? Sim. Nada contra Eu panfletos, acho que. galera. Não, e nada contra IA também. Eu acho que IA é super útil para um monte Aham. de coisas, né? Mas sem dúvida, assim, você precisa daquele toque final, né? Eu acho que IA pode dar escala em certas coisas. Eu acho que IA pode ajudar, talvez, a destravar uma coisa que esteja um pouco travada. É, E eu acho também que IA vai evoluir, assim, puta, assim, isso é uma coisa, aí, assim, meus delírios de ficção científica, né? Eu acredito
piamente que em algum momento vai ter um avatar meu aqui, com todo o meu conteúdo dentro do HD dele, fazendo esse podcast. E do tipo, aí ele vai falar exatamente o que eu falaria, do jeito que eu falaria, se mexendo do jeito que eu me mexeria, porque no final, putz, assim, ele tem toda essa carga de dados potencial para que ele faça as conexões mas assim, vai levar algum tempo para isso acontecer, né? Eu não sei quanto tempo, eu acho que vai chegar, mas vai levar um tempo. E no final, eu acho também que do outro lado vai ter a IA, que vai ser o avatar da Jéssica, escutando eu falar tudo isso e interagindo comigo no podcast, enquanto a Jéssica vai estar lá fazendo uma outra coisa. Assim, eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Vai ter um monte de IA interagindo com IA e a gente vai ser informado sobre qual foi a interação. Mas, enfim, saindo do campo da ficção científica, eu hoje acredito que quem trabalha com IA e faz um conteúdo massificado acaba que perde uma grande oportunidade, né? Porque perde a oportunidade da conexão, né? Perde a oportunidade de aprender, perde a oportunidade de, assim, se arriscar também, né? Porque a gente precisa também, por exemplo, estar criando conteúdo, precisa lidar com a frustração de, putz, esse conteúdo deu certo, esse conteúdo não deu certo, qual foi o meu processo para chegar nesse conteúdo. Isso é tudo muito valioso, assim. Eu não quero perder isso nunca, independente de para onde a IA vá, eu quero continuar participando desse processo para que eu continue crescendo como pessoa. Não, total. Assim, sem a IA, na verdade, nada desse podcast existiria, porque eu não conseguiria dar conta. Então, as edições do corte são feitas com IA, tipo, a edição do áudio é feita com IA. Os resumos do que saem do episódio são feitos com inteligência artificial. Tipo, eu uso o ChatGPT como um método de pesquisa, às vezes, para montar a entrevista. E para ser bem sincera, ontem eu vi uma palestra no Growth Conference de uma marca chamada Nauk, que eu fiquei embasbacada de como a gente está muito perto disso que você falou. Eles eles queriam criar um canal de comunicação que pudesse ser um ponto de nutrição com os leads B2B. Exatamente esse trabalho de inbound que a gente estava conversando aqui. E eles conseguiram meio de automatizar praticamente tudo com inteligência artificial. Então, basicamente, eles começaram com o quê? Conseguiram um nicho de informações de notícias gringas, conectaram com a IA que fazia a tradução e que transformava em um roteiro, conectaram com a IA que já existe, que é aquela que cria os avatares, sabe? Você sobe um tempo de vídeo e aí ele reproduz você e tal. Conectaram com essa. E aí, todos os dias, ele tem um podcast que ele gera todos os dias bullets das principais notícias de tecnologia com o avatar dele. E todo o trajeto, praticamente, foi automatizado e construído com IA. E a distribuição com os outros canais, tipo, cortes, chamadas, não sei o que lá, tudo automatizado também. Então, a gente tá muito perto disso, sabe? Tipo, gente, e ficou tão lindo. Meu Deus, onde é que eu consegui fazer isso, gente? Vocês não vão me aguentar mais. Eu vou povoar esse mundo de Kakomi. Então, assim, a gente tá muito, muito perto disso. E aí eu fico pensando também em coisas... Eu sou bem Eu li Asimov, sabe? Então, assim, eu sou muito do futurismo vai dar merda, um negócio assim. Eu fico sempre pensando o quão é prejudicial ou colaborativo. Sempre tem os dois lados da moeda, tá? A gente pode evoluir pra caramba como ser humano nisso. Mas não é isso que os estudos recentes têm mostrado, então a gente tem criado dependência ao uso da IA, quando tira a gente meio que fica meio burro. A gente gera muito mais conteúdo do que a gente é capaz de consumir. E a gente já tem feito isso há algum tempo, e já tem sido confrontado com os efeitos disso, com o número de ansiedade, com o número de falta de concentração que a gente tem, porque a gente está sempre olhando 300 mil coisas ao mesmo tempo. Aí eu fico pensando, né, como é que vai ser isso daqui a 10 anos a gente exposto a esse cenário de massificação de conteúdo, 300 mil coisas para consumir, todo dia um negócio novo que você nem precisava saber, mas você acha que tem que. E aí, eu quero ouvir vocês sobre isso. Eu não tava no roteiro não, mas a gente caminhou pra esse lugar, ficou muito bom. Putz, eu acho que isso já acontece, né? Eu fico pensando... eu acho que tem gente que talvez até seja maior usuária do que eu de Instagram, tem um monte de gente que usa TikTok, né? E aí, assim, eu não sou super usuário de TikTok, mas pensando no Instagram, né, como exemplo, quanto conteúdo que a gente salva e manda para as pessoas que a gente mal consumiu? Quanto, sei lá, eu tenho lá minha lista, por exemplo, de receitas.
quantas receitas eu já salvei, quantas eu de verdade fiz. Eu tenho a lista de trilhas que eu quero fazer, de viagens que eu quero fazer. Quantas de fato eu salvei, quantas de fato eu estou vivendo a viagem, né? Então a gente tem esse overload de conteúdo que a gente não dá conta, né? Quantos grupos de mandar memes que a gente tem, né? Grupos de pessoas que a gente manda um monte de memes, e eu vejo que hoje em dia eu nem consumo todos os memes que mandam em todos esses grupos, fora os grupos de WhatsApp. Então é tanto conteúdo, a gente em teoria já tem a gente já ignora a curadoria, né? A curadoria das pessoas que são próximas da gente, que em teoria conhecem a gente, já imaginam o que a gente acharia engraçado, o que a gente gostaria, o que a gente acharia bonitinho, etc. Tem várias dessas que a gente já ignora, assim. Então imagina todo o conteúdo que você nem sabe que existe, sabe? Então daqui a pouco a nossa IA vai fazer a curadoria pra gente e a gente vai ignorar a curadoria que a IA fez. A gente vai ter a nossa IA, que é a persona fofinha, a persona engraçada, a persona eclética e a outra viajante e aventureira. Cada uma dessas vai fazer a curadoria pra gente e a gente vai começar a ignorar todas essas, porque vai ter um volume enorme e o volume só vai aumentar do que vai ser produzido. Então, o que vai ser relevante para essas curadorias também vai continuar sendo um volume muito maior do que em teoria seria relevante para a gente. A questão é o que a gente vai fazer com tudo isso, né? E é a mesma coisa quando a gente fala de marketing B2B. O que o seu público vai fazer com todo o conteúdo que você está servindo para ele, né? Qual que é a ação que eles tomam depois que você entrega esse conteúdo? Então, eu acho que o que o conteúdo move é super importante. Total. E aí, aproveitando esse gancho da curadoria, a gente caminha aqui para os nossos momentos finais. E são 2 perguntas clássicas aqui nesse podcast. Quais são as suas recomendações para a galera que está se deparando com o primeiro desafio aí de B2B, quer se encontrar? O que é que você acredita que é passo 1 para consumo? Putz, essa pergunta para mim é tão difícil, porque eu acho que específico de B2B tem tão pouca coisa, mas tão pouca coisa. Tem tanta pouca coisa, tem tão pouca coisa em livro, quanto também, assim, o B2B Insiders é uma das razões pela qual o B2B Insiders começou foi por causa disso. Eu e o Davi, a gente estava conversando e eu comecei a primeiro me conectar com pessoas que falavam sobre B2B. Eram pouquíssimas no LinkedIn. Hoje já tem um pouco mais, né? Foi crescendo essa comunidade. Eram pouquíssimos podcasts. E livro é menos ainda, assim. De verdade, eu nunca li um livro de B2B que eu olhei e falei, cara, esse é o livro de B2B. Eu não, sinceramente, livro eu não conheço, tá? Não vou dizer que não existe, né? Eu sou ignorante há muito desse volume e overload de informações que existe, mas eu não conheço um livro de B2B que hoje seja um livro que eu li, tá? E tenha mudado para mim a visão em relação às coisas. Eu tenho alguns livros que eu gosto muito, acho que mais do lado de gestão, que me ajudam a navegar no B2B, né? Então, eu acho que tem o Measure What Matters, por exemplo, que é um que tem muito a ver com growth, que é em relação a métricas e é também super clássico, né? Para quem quer, por exemplo, começar a trabalhar com OKRs, é um puta livro clássico, né? Eu acho que é um dos livros para mim que é meio sem tempo, assim, sabe? Não é um livro que acho que vai envelhecer mal. Então, eu não deixaria de ler Measure What Matters. E um outro livro que para mim é super importante é o Gestão de Alta Performance, do Andy Grove, né, que é um dos ex-grandes gestores da Intel. E é um livro sobre gestão, né? É um livro, para mim também, livro sem tempo, vai permanecer aí durante muito tempo sendo relevante, né? Então, para mim, esses dois são dois dos livros mais importantes que eu já li, assim, de negócios, né? Mas de B2B realmente é escasso, assim, me falta recomendações. Para não dizer que não existem, tem um livro que eu tô super afim de comprar faz um bom tempo, mas aí eu não vou recomendar
né, assim, como uma recomendação de leitura, porque eu não li, mas do Jaco da Winning by Design, que é o Revenue Architecture, que é sobre, tecnicamente, como você organizar um go-to-market segundo a visão da Winning by Design. E a gente gosta bastante da Winning by Design, o Davi fez o curso da Winning by Design, a gente já entrevistou a Renata Centurion no podcast, então é uma metodologia que a gente gosta muito, assim. Então, esse acho que é um livro de B2B que eu imagino que deva valer a pena ler. Então, estou dizendo imagino porque eu não li ainda, mas deve valer a pena. Nossa, essa dica aí, até os outros dois eu já li também. Mas essa dica aí também vou ficar atenta. Eu não sabia que tinha esse livro. Eu já vi pessoalmente algumas palestras da Renata e sempre incrível todos os frames que ela traz, tudo que ela transparece ali da metodologia criada pelo Winnie. Tô bem curiosa também desse livro. Já anotei aqui, recomendo que vocês anotem também, porque tem tudo para ser bom. E olhando para a sua vida, o Gabriel, qual conselho você se daria para o começo ali, olhando do ponto que você está hoje, onde você chegou hoje, todos os aprendizados pelo caminho, e principalmente todas as dificuldades que você passou? O que você diria para aquele menino lá que estava começando, cheio de sonho, que poderia fazer do trajeto dele um trajeto mais fácil? Boa. Putz, assim, primeira coisa que eu diria, assim, a primeira coisa, eu não acho que eu sou talvez a melhor pessoa para, tipo, falar sobre grandes dificuldades, etc. Eu sempre fui muito abençoado no sentido, acho que de ter muitas oportunidades, né? Acho que e eu reconheço isso, acho que, putz, assim, eu tento dar de volta o máximo que eu posso justamente para, né, assim, para que todo mundo possa ter oportunidades, né? Acho que isso é a primeira coisa, mas eu diria que fazer a distinção do que você de fato não quer e do que você quer e conseguir entender e conseguir ter a disciplina de fazer as coisas que te fazem bem e fazer com mais frequência e tornar um hábito as coisas que te fazem bem de verdade, né? Então, sei lá, aquele exemplo bobo, faz muito bem mesmo acordar cedo para que o seu dia renda. E é um hábito positivo que faz com que você comece meio que na frente de todo mundo. Não acho que, sei lá, minha opinião, tá? Não acho que precisa acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, nem nada disso. Mas, pô, eu acho que faz uma baita diferença no dia, acordar cedo, de repente fazer uma meditação, fazer uma coisa, fazer algo pro seu corpo, fazer alguma coisa que né, assim, sair do digital. Eu acho que isso para mim, como hábito desde o começo da juventude, eu gostaria muito de ter tido, assim, não é uma coisa que eu sempre tive e acho que faz uma baita diferença. Do ponto de vista profissional, eu teria dito para mim lá atrás, talvez alguns critérios de escolha de mercados que você deveria tentar trabalhar, tentar entender o que você gosta e o que você não gosta, para rápido você entrar num negócio e num lugar que você que pode valer mais a pena, assim. Então, acho que eu daria algumas dicas em relação a mercados, né? De, pô, esse mercado faz tanto sentido, né? Assim, trabalhar nesse outro setor também. Então, assim, eu acho que eu teria falado um pouco sobre isso com o meu Gabriel de 18 anos. Boa. Curti bastante os conselhos, curti bastante o papo inteiro, na real. Acho que foi muito cheio de insights, cheio de trocas proveitosas. Espero que todo mundo tenha aprendido tanto quanto eu aprendi aqui hoje. Muito obrigada de novo, Gabriel, por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente, ter trocado, trazido tanto conhecimento para esse podcast. E é isso, galera. Já sabem todo o World Mapping, né? Tipo, comenta, compartilha, ajuda esse podcast a crescer mais, dá estrelinhas lá. E é isso. Muito obrigada, galera. Obrigado, pessoal. Foi